Fala galera, eu sou o Alex da Staff Motors, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês aqui um sistema bem simples, que é como funciona um dinamômetro de rolo e como funciona um dinamômetro de motor, que é o que o pessoal usa na fábrica. Então, o dinamômetro de rolo, ele é um dinamômetro bem simples, são dois rolos para poder encaixar os pneus, né? Aqui você tem os mancais. Esse aqui é o sensor de velocidade, ó, que vocês estão vendo aqui. E essa aqui é a chapinha que lê ele. Tem algumas variações desse sensor de velocidade. Você tem ele de algumas formas. Você tem ele magnético, você tem ele óptico, igual esse caso aqui. Então, qual que é a função? Você mede a velocidade, você vê o quanto ganha de velocidade no Dina. Visto quanto você ganhou de velocidade no Dina, ele faz todas as contas para poder transformar isso numa curva de dinamômetro. A curva de dinamômetro eu vou colocar aqui para a gente ver. E se vocês olharem aqui, isso é uma curva de dinamômetro baseado no que a gente mede lá. Vocês já devem ter visto vários vídeos a respeito de mostrando carros sendo medidos no dinamômetro. E é isso que ele enxerga. O que o dinamômetro enxerga? Essa curva de baixo aqui, ó, essa é a curva de potência de roda. Então o dinamômetro mede. A primeira coisa que ele mede, ele vai medir a taxa de aceleração, vai converter isso usando a inércia, usando tudo para potência de roda. Aí esse dinamômetro, no caso, ele mede a desaceleração, que é essa curva de perdas que eles chamam aqui, né? A partir dessa curva, ela ponto a ponto é somada com a curva de potência de roda, e essa curva de potência de roda vira a potência de motor. E o torque é calculado, entendeu? Então isso é basicamente simples assim. E agora vamos falar um pouquinho a respeito do dinamômetro de motor. Por quê? A fábrica, ela declara, quando ela vai declarar alguma coisa, ela declara a potência de motor. Por quê? Porque ela mede num dinamômetro de motor. Existem algumas diferenças entre o dinamômetro de chassis, o dinamômetro de roda e o dinamômetro de motor. Então o que a gente vai ver nisso tudo? O número que a fábrica declara é medido em BHP, que é Braketed Horsepower. Então é freado. Então é rotação por rotação. Então, se ela quer saber qual é a potência e qual o torque a 3.000 RPM, ela segura o motor a 3.000 RPM em potência máxima daquela condição e faz a medição. A norma manda que exista uma estabilização de temperaturas para depois sim você ter uma medição. Isso dá diferença, porque o nosso é inercial. Então o motor passa pela condição e ele passa acelerando, entendeu? É mais rápido. E na fábrica é na hora, para cada rotação. Então isso dá uma diferença na curva e vai dar uma diferença nos valores. Por que muitos carros hoje dão uma medição de roda que a gente consegue aqui no dinamômetro? Eles empatam com o que a fábrica declara de motor. Pura sorte. Por quê? Porque esses dinamômetros são validados, entre aspas, eles são validados com um carro de produção. Só que o carro de produção tem a própria dispersão. Entendeu? Então, o medir mais, medir menos tem muito a ver com isso, além de alguns dados que podem ser alterados ou não no dinamômetro, dependendo da fábrica. Mas todos são dados que podem estar 100% corretos ou não. Então, assim, a medição que a gente enxerga aqui, ela nasceu para evitar que a gente vá para a rua testar um carro. Entendeu? Saber se o carro ganhou, se perdeu, olhando na rua. Porque antigamente isso tinha que ser feito e terminar uma puxada, tirar as velas para poder ver se as velas estavam mostrando mistura rica, mistura pobre. Aí veio o som da lâmpada, melhorou. Mas ainda não dava para saber, dava para saber se tinha ganhado pressão, se tinha ganhado tal, mas aqui mostra se ganhou ou não potência, em qual condição ganhou potência. Essa é a função desse Dina. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos Dinas de bancada, que é o que a fábrica usa. Eu não tenho acesso a eles direto, então eu vou mostrar algumas fotos e mostrar quais são as maiores diferenças. Porque o fato de bater o que a fábrica declara motor com o que a gente mede roda é um mero acaso, é coincidência. Bom, é isso. Deixa eu mostrar agora para vocês a parte de bancada.
E vamos lá. Agora vamos falar a respeito de um dinamômetro de motor, né? Um dinamômetro de bancada. Então, como funciona o dinamômetro de motor? Vamos lá. Ele tem essa peça redonda onde você encaixa um cardan, né? Que vai ligado direto no volante do motor. E esse é o freio do dinamômetro. É essa peça responsável por manter as rotações de acordo com o que você quer. A peça responsável por medir o torque naquela condição é a célula de carga que tá no canto da tela aí. Então o que acontece? A célula de carga ela mede uma força. Essa força ela é diretamente, como ela não muda de posição, então ela se transforma no torque por causa do braço, né? Então o torque é a força vezes o braço. Isso é a definição de torque. Aí a célula de carga responsável por medir isso. Para cada rotação, a gente volta no outro vídeo que eu fiz, que eu explico que o torque é a potência vezes 716 dividido pelo RPM da condição. Que aí a 3.000 RPM, a 4.000 RPM. Em geral, as montadoras usam um sistema de teste quando elas vão fazer com o motor assim preso na bancada e tal, que eles chamam de o teste de potência ou 13 pontos, que em geral é a partir de 1.000 ou 1.500 RPM, um ponto de medição a cada 500 RPM. A norma pede que seja feita um tempo de estabilização na rotação. Então, se eu vou medir 1.500 RPM, eu primeiro tenho que estabilizar o motor na rotação. O que é estabilizar? É garantir que a temperatura de água não esteja mais subindo, a temperatura de escape não esteja mais subindo, a temperatura de admissão não esteja mais se mexendo, ou seja, tudo estável. Aí eu começo a medição daquela rotação. Aí a gente consegue chegar e desenhar aquela curva de torque que é convertida numa curva de potência igual eu expliquei no vídeo passado. Então, vamos lá, quais são as grandes diferenças entre o dinamômetro de chassi, né, ou de rodas, contra um dinamômetro de motor ou de bancada? No dinamômetro de chassi ou de roda que a gente tem, ele mede a taxa de aceleração. Essa taxa de aceleração ela é convertida, né, baseada na inércia do sistema, na relação de marcha que está sendo usada, no diâmetro do pneu, em uma potência, e a gente calcula essa potência para transformar num torque. Num dinamômetro de bancada, a gente mede o torque e esse torque a gente calcula a potência. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o dinamômetro que a gente usa, o de chassi, de bancada, de roda. Ele é um dinamômetro inercial, ou seja, a gente passa pela condição. A gente não fica numa condição para estabilizar e garantir que ela está sendo correta. E no dinamômetro de bancada não, a gente mede condição, rotação por rotação, de acordo com que cada um decidir fazer, cada montadora, cada pessoa, por aí vai. Então, o fato de hoje a gente ver muitos carros medirem numa potência de roda o que a fábrica declara de motor, isso acontece por um mero acaso, porque como a gente tinha falado, o que a gente usa para poder validar um dinamômetro de bancada? A gente tem uma norma a ser seguida e tem que fazer as verificações de medição. No dinamômetro de rodas ou de rolo, ele é feito com uma periodicidade muito maior, ou seja, quando a gente acha que está acontecendo um problema de medição, a gente confere. Só que como que a gente confere? A gente não tem um corpo de prova ou um padrão. Então, em geral, o pessoal usa um carro conhecido. Só que é um carro conhecido, em geral, da oficina. Não existe eu não conheço um carro conhecido, por exemplo, que rode todas as oficinas, entendeu? Então, por isso tem muita diferença de uma oficina para outra, de um dinamômetro para o outro. E é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha matado muitas dúvidas. E as que eu criei, pode perguntar aí embaixo que eu vou respondendo. Deixa o like, entra no canal
vai ser... Isso ajuda bastante. Bom, muito obrigado e até a próxima.